Salve, salve galera! Vamos aqui agora caminhar para a nossa aula de número 9 deste módulo do LibreOffice BR Office para concursos. Olha só, como a gente já encaminhou aí na última aula, no finalzinho da última aula, nós vamos encerrar esse módulo aqui, tá certo? Trazendo mais algumas questões, trazendo alguns pontos aí relevantes para que você fique atento. Vou mostrar para você aí no finalzinho alguns links de referência que a gente utilizou para montar esse curso para você e que eu vou sugerir aí, inclusive, que você acesse, que você utilize e que você tenha aí o BR Office, LibreOffice como sua ferramenta padrão de edição de textos e planilhas e apresentações, tá certo? Vamos lá, vamos partir aqui para mais uma bateria de questões. Vamos lá. Aí está, né, a primeira questão dessa nossa aula é uma questão do CESP 2013, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Técnico Judiciário. Ela fala assim: com relação ao ambiente Windows e os aplicativos de edição de textos e navegação à internet, julgue os itens seguintes. O aplicativo Writer do BR Office, né, o aplicativo aqui, ó, o Writer do BR Office, muito bem, utilizado para a edição de textos, não permite, ele afirma que não permite a realização de cálculos com valores numéricos. Então, vamos ver, caso a caso, vamos ver por partes, né? Como diz o nosso mestre Vilar, vamos dividir para conquistar, vamos separar a questão por partes e adiantar o barco aqui. Por exemplo, cálculos com valores em uma tabela inserida no documento de edição. Em outras palavras, a questão fala o seguinte: olha, no Writer você não pode utilizar aí, né? Não permite, não é possível fazer cálculos com valores numéricos dentro de um documento do Writer, tá certo? Do Writer. Vou até marcar aqui para você, ó. Gente, veja só, o BR Office, ele permite sim, certo? Ele permite sim que nós façamos algumas fórmulas básicas, claro, mas permite que você faça sim esses cálculos, certo? Então, gabarito da questão aí, gabarito errado. Uma outra coisa, o CESP, ele é danado para utilizar essas expressões negativas, certo? Então, quando ela negativiza muito assim, quando ela diz que, olha, não faz, não é permitido, não é possível, ou então ele usa aquelas afirmações absolutas, nunca, sempre, fique atento. A grande parcela de questões do CESP, com essas afirmações, uma grande maioria, mais de 90%, elas estão erradas, tá certo? Claro que você precisa se certificar disso que eu estou dizendo, você tem que saber alinhar lá com pode ser uma pegadinha, né? Mas o CESP tem esse perfil, quando a gente resolve aí uma bateria de questões, você começa a perceber mais ou menos o modus operandi aí do nossa banca, né? Do CESP aqui, que é o caso em questão, tá bom? Olha só. Para que você não fique aí com o seu coração apertado e na dúvida do que eu estou dizendo, não que você não confie em mim, claro que você confia, mas vamos aqui, vou te mostrar aqui como é que faz isso lá no nosso amigo Writer, tá certo? Bom, aí está o Writer, eu coloquei aqui, inseri aqui uma tabela. Professor, aproveita e já mostra aí como é que insere a tabela, olha como é difícil, ó. Clicou aqui, você pode customizar a tabela, quantas linhas, né, coluna versus linha, ou então, segura aqui, ó, e vai lá na sugestão de tabela. Então vamos fazer aqui, por exemplo, uma tabela aqui 9×4. E nessa nova tabela, nós vamos mostrar aqui um exemplo de como você pode utilizar funções dentro do Writer. Olha só, estamos no Writer, tá certo? Então vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Lembrando que aqui nós temos, ó, a coluna A, B, C e a linha 1 dessa tabela. Coluna A, B, C e a linha 1 dessa tabela. E aí a gente vai agora, ó, digitar aqui a tecla igual, como a gente faz no Calc. A tecla igual, ela, ó, abre aqui uma nova ferramenta, que é a ferramenta de fórmulas. Olha aqui as fórmulas que nós temos. Temos todas essas fórmulas. Olha aí, várias fórmulas que você pode utilizar. Claro que numa quantidade bem menor, tá? Então vamos usar aqui a fórmula soma. Perceba o detalhe. No Writer, ele chama aí, ao invés de soma, ele chama do inglês sum, tá? Então a gente vai dizer o seguinte, olha, some, né? Aqui vou arrastar agora aqui, ó, as tabelas que eu quero que ele some. Vou fechar aqui a fórmula e vou aplicar o quê? Enter. Olha aí, tá vendo aí? Então, dentro de uma tabela, no Writer, é possível fazer o uso de fórmulas? Sim. É possível utilizar operadores numéricos? Sim. Tá certo? Então, mais uma vez, ou você pode, na célula, usar aí o igual, né, do seu teclado, ou pressionar F2. O F2 também traz aí, né, essa barra de inserção de fórmulas, tá? Quando você vem aqui em tabela, você pode vir também aqui pelo menu, tabela, fórmula, tá? Olha lá, ó, a tecla de atalho F2. Tranquilo, gente?
Então vimos aí essa funcionalidade do nosso amigo Writer, certo? E vamos voltar lá para a questão para a gente dar continuidade. Vamos lá. Aí então, gabarito errado, como a gente viu, vamos dar sequência. Próxima questão, a OCP, né, 2013 aí, técnico de TI. Olha aí, ó, técnico de TI, fique ligado, você que é da área de TI, que também nos acompanha, que essencialmente nos acompanha, né, já que este módulo é um módulo de informática básica, e você pode ver esse tipo de assunto em todos os concursos de todas as áreas, tá bom? Vamos lá. Com relação aos processadores de texto BR Writer 3.3 e Microsoft Word 2010, instalação padrão Português Brasil, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Mais uma vez, incorreta. Professor, para que essa presepada? Essa presepada é para você colocar na sua cabeça o seguinte. Muitas vezes, isso é muito comum, a gente vê aí relatos de vários alunos, eu inclusive enquanto concurseiro já cometi muito esse erro. A gente vai lá acelerado, no estresse, no momento da execução da prova e não observa o comando da questão, certo? E lê aqui rapidamente, só lê correta, porque às vezes você tem 3, 4 numa sequência de corretas, você já entra em modo automático, cansado, ansioso, certo? Com todas as condições de distração e não atenta para o comando da questão. A questão fala incorreta. Alternativa falsa, tá certo? Então fique atento aí, você nunca mais vai esquecer para você atentar. Como é que eu faço? Nas questões, eu sempre vou marcando os comandos. Marcando aqui as palavras-chave, né? Tudo que chama atenção na questão, a gente vai sinalizando para que você, no momento da reflexão lá da resposta, consiga considerar esses fatores aí. Tranquilo? Outra questão aqui, que eu até me empolguei aqui no rabisco, mas outra questão importante no enunciado das questões, especialmente das questões que traçam comparativos entre o LibreOffice e o Word, é a versão. A gente está falando da versão que? Português Brasil. Professor, por que o senhor está tecendo essa observação? Pelo seguinte, gente. O BR Office, ele toma como base o inglês. Ainda que o idioma do seu BR Office seja em português, todos os atalhos, eles são, né, confeccionados com base, foram criados aí com base no idioma inglês. O Word em português, não. Esses atalhos também se apresentam, né, com a origem da palavra em português, né, que é o PTBR, tá certo? Então, vamos ver como é que é isso, o que é que isso significa? Veja só, analisando aqui as alternativas, eu tenho aqui a alternativa A. Ctrl A é um atalho usado para abrir no Word. E aí? Ctrl A de abrir, aí você vai lá e tasca o quê? Correta. É sim, correta, mas no Word. Amigo, no Word. No Office, lá no LibreOffice, é o quê? Ctrl O. E é mesmo, professor? Mas Ctrl O de abrir, mesmo meu LibreOffice em português? Sim, porque o O ele vem de Open. Abrir em quê? Inglês, gente. Sacou? Então é Ctrl O, O. Ctrl O. O Ctrl O é de Ctrl Open, para abrir. Sentiu aí a diferença? Dessa forma, essa aqui é uma questão de exemplo. Teremos aí, com certeza, mais uma dezena de questões nesse mesmo naipe, tá certo? Vamos dar sequência então. Então aqui, correta. Ela quer o que, gente? A incorreta, muito bem. Ctrl B. Alternativa B. O Ctrl B é um atalho usado para colocar em negrito no Writer. Ctrl B, negrito, sim. Negrito. O B vem de bold. Negrito, tá certo? Então, aqui no Writer, esse Ctrl B vem de bold. Então, correta também aqui a alternativa. A questão quer a incorreta. A questão quer a alternativa falsa. Joia? Joia. Vamos lá, dá sequência. Letra C. Ctrl J. Ctrl J é um atalho usado para justificar no Word. No Word de justificar. Tá certo. Sim, professor. E no LibreOffice também de justified, né? Justificar lá em inglês. Então também está correto. Então perceba que alguns atalhos são diferentes, outros atalhos ele tem aí sentidos, origens diferentes aí do português em relação ao inglês. Fique atento, crie sua tabela de resumo, né? Crie sua tabela de comparação. Por que comparação, professor? Mas se no meu edital só cair LibreOffice, aí você não precisa, né, filho? Não precisa. Mas geralmente a regra é que tenha os dois, tanto Microsoft Office quanto LibreOffice. E aí você vai ser, com certeza, testado aí nos conhecimentos dos dois, especialmente traçando comparativos. Beleza? Vamos lá. Alternativa D fala assim:
F7 é um atalho usado para verificação ortográfica. Perfeito. F7 tem essa função, verificação ortográfica. Inclusive, nós vimos aí em uma questão anterior. O F7 ele faz a verificação ortográfica. Próxima questão. Ctrl L. Essa aqui também é outra pegadinha. O Ctrl L é um atalho utilizado para localizar no Word, né? Porque no Writer... No Word. Porque no Writer é o Ctrl C, TRL, mais o quê? F. É, amigo, no Writer é o Ctrl F. F de quê, professor? F de Find. Eita, inglês bonito. Olha só, Ctrl F, F de Find. Então, no Writer, alternativa o quê? Falsa. Alternativa o quê? Falsa. Ó, falsa. Então, gabarito da questão, Ctrl L. Então, perceba aqui que a banca busca induzir você a erro, mas como você está ligado na origem do termo, na origem da classificação, especialmente ao que a questão está trazendo. Olha só, português Brasil, tá certo? Maravilha. Vamos dar sequência então. Primeiro antes, claro, conferir no gabarito. Aí, questão do CESP errada, questão aí da AOCP, letra E. Próxima questão, vamos aí também agora de CESP, logo aí uma provinha do IBAMA, provinha de 2013. Diz assim: com relação a aplicativos diversos, atualmente utilizados como os dedicados à edição de textos e planilhas, a geração de material escrito e a programação multimídia, julgue os próximos itens. Muito bem. No aplicativo BR Office Calc, ao se exportar uma planilha para o formato PDF, olha a afirmação agora, é possível especificar as páginas que serão exportadas e o grau de qualidade das imagens. Esta afirmativa está o que, gente? Venha de lá. Corretíssima. Claro, hoje em dia, inclusive, exportar para PDF já é uma função que foi incorporada em todos os editores, ou na sua grande maioria, né? Especialmente, claro, aqui no BR Office Calc. Por que eu estou falando na sua grande maioria? Porque, por exemplo, o Notepad é um editor de texto, é aquele que vem lá no Windows, aquele bem simples, né? Mas ele também só edita texto. Ele salva em PDF? Não. Então não é para todos, tá certo? Não é para todos. Mas, aqui no caso em questão, certo? O BR Office, LibreOffice, ele faz sim. Aí especifica as páginas e o grau de qualidade dessas imagens. Então, o gabarito correto. Vamos dar uma verificadinha como é que é? Bora lá? Rapidinho. Aqui pra gente não perder. Fique calmo. Essa planilha aí é uma planilha que a gente vai utilizar aí em uma questão dessa nossa aula. Mas eu quero mostrar para você aqui o seguinte. Olha só. Eu quero aqui arquivo, não é? Exportar como PDF. Quando eu faço esse comando, quando eu vou lá em arquivo, exportar como, olha só as opções que nós temos aqui. Nós podemos exportar todas as páginas, uma página específica, ou duas, ou um intervalo de páginas, e até mesmo uma seleção. Eu posso exportar aqui, escolher aqui 3, 4 células e exportar ela como PDF. Com relação à qualidade, nós temos aqui, olha só, compressão JPEG, e temos aqui ó, a porcentagem de qualidade, podendo ainda mexer também na resolução, certo? Além, claro, aqui de tantas outras opções. Nós temos aqui a opção de visualização inicial, interface de usuário, e aí com redimensionamento de janela, vínculos, segurança, senha para o arquivo. Então, assim, é uma gama de opções. Mas, basicamente, a gente aqui, não perdendo o fio da meada e focando na nossa questão, é possível sim, e aqui está a prova. Professor, peraí, eu esqueci já de onde o senhor foi aqui, ó. Arquivo, exportar como PDF. Tranquilão? Beleza? Então, não tem muito mistério. A gente vai agora avançar. Vamos ver. Aí, gabarito correto, é possível sim. Próxima questão. CESP 2013. Papatiarre da Bahia, aí, nossos amigos aí da Polícia Civil do Estado da Bahia, delegado de polícia. Considerando aspectos gerais de informática, julgue os itens subsequentes. O formato ODT, olha aí, vamos marcar logo. O formato ODT, utilizado em plataformas de edição de textos do BR Office, afirmou, nativamente adotado na plataforma de edição de textos do Windows. Rapaz, não é não, viu, gente? Nativamente, não. Você pode abrir aí, adotar esse padrão no ambiente Windows? Pode, mas ele é nativamente negativo. Não é nativamente, não. No seu LibreOffice, em ambiente Windows, você tem aí a opção de utilizar ele como o seu padrão de extensão para textos, certo? Mas nativamente na plataforma de texto Windows, não é não. Tranquilo?
Não é não. Agora, você tem aí, por exemplo, em ambientes Linux, você sabe, que nós já vimos aqui, inclusive, em 2 ou 3 questões, que o LibreOffice ele pode ser instalado onde? No Linux e no Mac OS. Não é isso? Mas nesses 3 ambientes aí, olha só. Olha só, tá certo? Esses 3 ambientes aí. Mas, nesse caso em questão, onde ele afirma que é nativamente adotado na plataforma de edição de textos do Windows, negativo. Não é não. Tranquilo? Gabarito, tanto, portanto, errado. Certo? Vamos avançar? Vamos lá, vamos conferir o gabarito. Gabarito aí, certo na primeira, errado na segunda, e vamos tocar o barco. Vamos lá agora para essa questão aqui da FCC de 2013, MPE, Analista Ministerial. Ana foi solicitada por seu chefe a criar, utilizando aqui ó, o BR Office 3.1, BR Office Calc, né? 3.1 em português, a planilha a seguir. Então, nós temos essa planilha, uma planilha aí de controle de internações, onde ela tem aqui o nome, data de internação, data atual, meses, anos e situação, tá certo? Diz assim a questão. Na célula D3, utilizou-se a fórmula, olha só a fórmula, não se desespere, tá? O professor vai ajudar vocês. Fique tranquilo, vou lhe tirar da treva. Olha, toda essa fórmula aí, para calcular a quantidade aproximada de meses existentes entre a data contida na célula B3 e a data contida na célula C3. Pronto, paramos aqui. Então, B3, cadê B3? Olha ele aqui. Cadê C3? Olha ele aqui. Pronto. Então, ele vai calcular aí, né, a quantidade aproximada de meses entre essas 2 datas. Copiou até aí? Tranquilo. Na célula E3, utilizou-se a fórmula D3 dividido por 12 para calcular o equivalente em meses do valor contido na célula D3. Parou aqui agora, vamos analisar. Então, na célula E3, cadê? É isso? Na célula E3, utilizou-se a fórmula D3 dividido por 12. Então, ó, aqui em E3, nós temos quem? D3, que é a quantidade de meses, não é isso? Dividido por 12. Aí eu acho o valor em anos. Copiou aí? Sem grilo, né, gente? Vamos nessa. Na célula F3, utilizou-se uma fórmula que verifica o valor contido na célula E3. Muito bem. Se esse valor for igual ou maior, né? Maior ou igual que 3, será exibido a palavra liberado. Senão, é exibida a palavra internado. Gente, extensa a questão, né? Parece difícil, não é? Desespero bateu, não é? Fique calmo, querido. Vou tirar você da treva agora. A fórmula contida na célula F3 é... Venha. Bom, ela está querendo... Ele cantou essa pedra toda aí. Contou essa história toda aí para boi dormir. Só para perguntar qual é a fórmula F3. E o que faz a fórmula F3, minha gente? Na célula F3, utilizou-se uma fórmula que verifica o valor contido na célula E3. Se esse valor for igual, né, for maior ou igual a 3, é recebida a palavra liberado. Se não, internado. Então, gente, se eu pegar a questão toda aqui, daqui para cima, e apagar, vai ajudar em alguma coisa? Vai fazer diferença no resultado da questão? Não vai. A questão está querendo só essa última parte aqui, certo? Pode ser que essa mesma questão possa ser utilizada em outras. Mas aqui, o que ela quer saber é esse campo aqui, F3. Né? Esse campo é F3. Todavia, o professor vai aproveitar o gancho para mostrar para você como é que funciona isso daí, que a gente já vai aprender aqui um pouquinho. Então ela está querendo testar aqui uma condição. Se atender a condição, coloque liberado. Se não atender, internado. Então, qual é a função que testa a condição? É a função o quê? A função se. A função se. Certo? Não é nada de negócio de compare, nada de if. É em português mesmo, é a função se. Então, nós já descartamos aqui o que, gente? 3 alternativas. Então, na primeira alternativa está dessa forma, se condição, então liberado, se não, internado. Ou então, se condição, ponto e vírgula, liberado, ponto e vírgula, internado. Agora é a gente saber qual é a sintaxe do comando, tá certo? E a gente vai descobrir isso como? Vai descobrir isso aqui agora no nosso amigo Calc. Tá aí a planilha. Bom, antes disso, já aproveitando e fazendo aqui uma revisão com você e trazendo até aqui um pouco de comandos novos, eu coloquei aqui, ó,
a nossa querida fórmula do ano. Ó, aqui ele traz a função ano. A função ano, ela pega o ano daquela data, certo? O ano daquela data. Então aquela data aí, essa data aí, ó, 10 de fevereiro de 2012, ela traz a função ano, certo? A função ano aí é 12. Muito bem, lógico, a função é 12. Ele só vai extrair o ano da data. E ele fala assim, olha, traga aí, né? Na verdade não é 10, é 13 do 4, né? Traga aí, que é C3, ó o azulzinho aqui, C3. Fique ligado, só fiz isso para ver se você tá ligado. Você me corrigiu, mas eu tô aqui, ó, de longe, ligado em você. Venha. Então, o ano C3 menos o ano B3. Então, 13 menos 12 dá quanto? 1. 1 vezes 12, não é isso? 1 vezes 12 dá 12. Mais, bote na sua cabeça aí, 12 mais, anote, 12 mais. Vamos lá. Mês de C3. Ele pega aqui o mês de C3 menos o mês de B3. Quem é o mês de C3? Pense aí. Quem é o mês de C3? É 4. 4 menos 2, que é o mês de B3, dá 2. 2 mais 12, gente, dá quanto? Fala aí. O professor ouvir. 14. Então aqui eu tenho 14 meses. Pois é, amigo. 14 meses. Olha só. Ele conseguiu, com essa fórmula, extrair a quantidade de meses entre essas duas datas. Que bacana, não é? Tranquilo, a quantidade de meses entre essas duas datas. Muito bem. E agora, professor, como é que eu faço para converter isso por anos, né? Para quero representar isso em anos. Ó, fazer o que a questão mandou. Coloca aí, divide a célula por 12. Divide por 12, eu tenho 1,17 anos, né? Entre este período aí, entre a data atual e a data da internação. Então o cara passou aí 1,17 anos, que equivale a aproximadamente aí 14 meses. Beleza? Muito bem. Tranquilo aí, né, gente? Isso aí é maravilha. Você já sentiu aí como é que é o mecanismo das fórmulas? Você pode, cara, fazer qualquer coisa, qualquer conta. Daí o poder enorme dessas aplicações e dessas ferramentas, tá certo? Vamos lá. Temos agora aí a questão, né, que a gente queria. Eu, claro, clicando aqui, já bati o bizu para você, né? Você já viu qual é a alternativa da questão. A fórmula SIG, ela testa a condição e utiliza aqui os separadores ponto e vírgula para a condição verdadeira e a condição falsa. Então, se esse teste aqui for verdadeiro, ó, olha aí a sintaxe, teste. Se o valor for esse, ou seja, teste, então isso. Se é verdade, liberado. Se não for verdade, internado. Maravilha, maravilha. Então, gente, olha aí. Se eu disser aqui, olha, ele passou aqui, por exemplo, 45 anos. Atualizei. Ele foi o quê? Saiu de internado para liberado. Tranquilo? Ah, mas ele ficou só, sei lá, vamos botar aqui em meses, né? Vamos botar aqui que ele tem ficado 10 meses internado. Tranquilo aí? Viu aí como é que funciona? Então, galera, não tem mistério. Essa aqui é uma questão muito tranquila e traz a função SI. A função SI é uma função extremamente utilizada, extremamente recorrente em provas de concurso e você não pode moscar nisso daí. Viu aí que é fácil? Pessoas, vamos dar prosseguimento então? Vamos lá. Olha aí, vamos ver o gabarito então da questão. Gabarito letra C. Tranquilão aí, conseguimos ver essa questão de fórmula, viu aí aquela questão do intervalo. Lembrando, gente, que quando a gente fala de intervalo, a gente viu bastante, né? Por exemplo, eu quero de D1 até, sei lá, F1. Então ele vai pegar aí o intervalo de D1 até F1. Se eu colocar o ponto e vírgula aqui, ó, se isso aqui virar um ponto e vírgula, é apenas D1 e F1. Várias questões disso daí. Gente, várias questões. Não dá para colocar tudo para não ficar repetitivo para você. Mas eu lhe garanto, várias questões, tá certo? Em nosso segundo módulo, com certeza, a gente vai trazer mais questões nesse naipe aí. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Maravilha. Gabarito, então. Aí, alternativa C. Pessoas, olha só. Encaminhamos aqui o nosso módulo, certo? Conseguimos aí trazer vários assuntos aí para você. Conseguimos trabalhar um pouco de teoria também, falamos aí muito com relação a fórmulas, a tipos de tabela, referenciação de tabelas, né? Aquela parte de conceitos, de o que cada aplicação faz. Muitas questões também recorrentes nesse sentido, são questões muito fáceis. Mas se você não souber, o fácil vira difícil, tá bom? Se você não souber que o ODT é de texto, que o ODP é de presentation, que vai para lá, que é utilizado lá no Impress,
que o ODS é no cálculo. Se você não souber isso, que é uma bobagem, você vai marcar errado, você vai ser induzido a erro e você vai perder sua questão, tá certo? E aí o resultado final vai ser uma questãozinha a menos lá no seu score e na sua prova, tranquilo? Bom, aqui nós temos as referências que eu utilizei para a elaboração deste módulo, né? Partir tudo aí dos sites oficiais, do site oficial do LibreOffice. Você tem aí o site oficial que você pode acessar sem moderação. Tem aí um link aí que são as teclas de atalhos, as teclas gerais de atalhos. Fiquem à vontade. A partir desse link, montem a tabela de vocês, comparação, né, a tabela dos mais utilizados. Montem inclusive uma comparação com o Microsoft Word. Tá certo? Com o Microsoft Word. Abaixo, aqui nesse nosso terceiro link, então aqui nós temos o site oficial, né? A tecla de atalho, que foi uma que eu separei aí. E temos um site aqui completo, que é o help do próprio LibreOffice. É um help muito rico, em muitos idiomas. Você vai encontrar também no idioma da língua portuguesa. E vai ajudar você e muito, certo? Recomendo que você beba água da fonte. Vá diretamente aí no help do LibreOffice, que aí não tem erro. Até mesmo para você argumentar em uma questão ou outra. Esse cara aí vai fazer a diferença para você. Tranquilo? Pessoal, olha só. Até o próximo módulo, eis aí os meus contatos, tá certo? Fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida, encontrarem qualquer tipo de deslize aí do seu professor, vá desculpando, mas a gente corrige, manda pra gente aí um e-mail, faz aí o contato com a gente, que a gente vai ter aí, vou ter aí uma maior alegria, o maior prazer em dar essa força para você. Digo a você o seguinte, me solidarizo aí a sua saga, a gente faz aí um trabalho também muito bacana de motivacional aí no Twitter, nas redes sociais, acompanha a gente lá no portal do Itinerante, né? Que a gente também está fazendo trabalho, postando artigos, vem muita novidade pela frente, estamos firmes e fortes. Desejo a você todo sucesso, que esse seja um de muitos módulos que a gente vai trabalhar. Fique com Deus e até. Valeu!